Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir estudando um pouquinho mais do livro de Atos? Nós vamos entrar agora no capítulo número 13, né? Vamos estar aqui pulando o finalzinho do capítulo 12, que é só digno de nota de Herodes tendo sido morto, né, comido por vermes, na região de Tiro e Sidom. E aí entramos no capítulo 13, e no versículo 1 aqui, vai trazer uma lista de alguns novos personagens que é até um pouco interessante a gente falar. Só o primeiro versículo que diz assim, olha: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Bom, muito bem. Então aqui há uma lista de alguns personagens e é interessante nós estarmos estudando a respeito destes personagens, porque a gente acaba descobrindo algumas coisas muito interessantes quando nós estudamos a respeito deles. Se foi colocado aqui na Bíblia pelo Senhor, é que eles são importantes, que é interessante que nós conheçamos um pouco da vida deles, pois pode trazer algumas surpresas bem agradáveis. Vamos falar desse pessoal aqui? Barnabé, nós já sabemos, já nos foi apresentado desse levita, quem é ele, né? Já falamos lá atrás. O segundo aqui está falando Simeão, que tinha por sobrenome Níger. Quem será que foi este Simeão e por que ele tinha o sobrenome de Níger? Muito bem. Os historiadores colocam este Simeão como sendo muito provavelmente aquele que ajudou a carregar a cruz do Senhor Jesus, o pai de Alexandre e Rufo, que está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: e constrangeram um certo Simão, sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali vindo do campo, a que levasse a cruz de Jesus. Então, olha só que interessante, meus queridos, muito provavelmente aparecendo aqui aquele Simão ou Simeão, né, o sirineu, que foi pego para levar a cruz de Jesus Cristo, né? Nós sabemos que ele era um homem temente a Deus, né, pai de Alexandre e Rufo, que vão aparecer ainda na Escritura Sagrada, carregando a cruz de Jesus, né, mostrando e honrando a vida dele aqui como um dos líderes da igreja de Antioquia, colocando ele como um profeta e mestre. E por que sobrenome de Níger? Então, isso é interessante porque Níger significa aquele que tem a pele escura, né? Então, para distingui-lo de outras pessoas, né? Muito interessante, né? O terceiro nome que aparece aqui na lista é Lúcio de Cirene, né? Aqui existem duas hipóteses para Lúcio de Cirene. Uma das hipóteses, e talvez a mais forte delas, é de que esse Lúcio é o próprio Lucas, o evangelista Lucas. Ah, por que Lucas não falou que era ele? Sabe por quê? Isso era meio comum nos escritos da época. Quando Paulo fala dele próprio, ele diz assim, por exemplo, daquele arrebatamento ao terceiro céu, ele fala: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Geralmente eles não falavam deles na primeira pessoa, porque
quando você lê a Bíblia e vê nos evangelhos, quando uma pessoa fala de si próprio, aquilo não caía muito bem. As pessoas diziam assim, você está testemunhando de você próprio, ou está sendo seu próprio advogado, advogando em causa própria. Então, isso era um estilo de vida e até literário de não falar de si próprio. Então, uma hipótese forte, né? Mas lembre-se, é uma hipótese, né? É de que seja Lucas, o evangelista Lucas, que aqui seja, porque diz que ele é de Cirene, né? E outra hipótese aqui é que possa ser um daquelas pessoas que saíram pela terra dispersos depois do martírio de Estevão, e que seja algum daqueles que seja do meio, mas aí fica uma hipótese muito vaga, né? E é interessante que Deus aqui cita esta pessoa. Então, nós ficamos aqui com estas duas hipóteses. O quarto nome falado aqui é Manaém, o colasso de Herodes o tetrarca. Bom, Herodes o tetrarca, nós já sabemos que é Herodes Antipas. Herodes Antipas, que nós já falamos também dos herodianos, né? E Herodes Antipas também já apareceu nos relatos dos evangelhos, que foi aquele que assassinou João Batista, decapitando-o na prisão, a pedido, né, de Herodias. Então, esse Manaém, ele era colasso de Herodes Antipas, esse homem terrível. Bom, muito bem, mas o que significa colasso? Colasso significa irmão de leite, irmão de criação, irmão de leite, não de leite, irmão de leite, irmão de criação. Então, Manaém era irmão de criação de Herodes Antipas, o tetrarca. Olha só, ele foi, então, um irmão que era um filho adotivo, né? Do pai e da mãe de Herodes, foi criado junto com Herodes Antipas. E olha só que coisa interessante, os caminhos, né? É como se eles se dividiram, né? Herodes Antipas se torna rei, um homem cruel, terrível, né? Aos olhos do mundo, é um homem famoso, que teve um status muito grande, mas Manaém, o seu irmão de criação, né, aos olhos de Deus, ele foi muito mais do que, incomparavelmente, maior do que o seu irmão Herodes. Ele foi um dos líderes da igreja do primeiro século, ali da igreja de Antioquia, que foi uma igreja importante para a expansão do evangelho. Você vê que coisa, né? As decisões humanas aonde podem levar uma pessoa. Manaém, ele decidiu, né? Seguir ao Senhor. Manaém, inclusive, o nome dele significa o Consolador, né? Que é o mesmo título para o Espírito Santo, né? Só que ele abraçou a fé, né? Abraçou a fé, e Herodes Antipas acaba passando pela história da humanidade como um homem desprezível, execrável, né? Porém, o seu irmão de criação não. Foi um grande líder da igreja cristã, vendo que as nossas decisões, irmãos, elas podem direcionar o nosso destino e a nossa vida, né? Muito interessante. E por último aqui, fala de Saulo. Saulo, né, nós estamos falando dele direto aqui no livro de Atos, também já falamos lá em Atos 9, quando da sua conversão. Amém? Muito bem. Amanhã nós voltamos para prosseguir estudando mais o livro de Atos. Espero que esteja gostando. Que Deus te abençoe.